Olá, tudo bem? O meu nome é Ellison e eu vou apresentar um pouco sobre algumas características gerais da ordem Lepidoptera. Lepidoptera significa asas com escamas. Os lepidópteros possuem o corpo e apêndices cobertos por escamas. Os indivíduos dessa ordem são formados pelas mariposas e borboletas e constituem ordem, a segunda maior diversidade de insetos encontrados em todo o planeta. Só no Brasil foram descritas mais de 5.000 espécies. Quanto à anatomia dos lepidópteros, ela é dividida em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça são mais estreitas que o tórax e possuem olhos compostos. E podem apresentar até ocelos, que podem estar cobertos por pelos ou escamas, além de apresentar antenas. Os tipos de antenas que estão no grupo são capitada, fusiforme, clavada, filiforme e plumosa. Esses tipos de antenas permitem a separação de dois grupos, as comuns em borboletas e as comuns em mariposas. As peças bucais em adultos são adaptadas para a sucção. A probóscide é formada pelas galhas das maxilas, que são achatadas e sulcadas. Elas formam o canal alimentar chamado de espirotromba. A probóscide não é perfurante e apresenta-se em forma de uma tromba que se enrola em espiral. A espirotromba consiste em duas regiões muito estendidas do primeiro par de maxilas, chamadas de galhas, que a partir de músculos distendem-se, funcionando com tubos de sugador de néctar. Otágono locomotor. O tórax possui dois pares de asas membranosas, que são providas de escamas. Tem o primeiro par de asas mais desenvolvido e eventualmente apresentam dimorfismo sexual. Seria os machos podem apresentar asas mais vistosas, já a fêmea é geralmente maior que o macho. As asas apresentam inervações que são utilizadas para a identificação dos grupos. Além das nervuras, as escamas recobrem todo o corpo e as cores dessas escamas também são utilizadas para a classificação. A coloração das asas pode apresentar aposematismo, que seriam características não palatáveis, e também o mimetismo, simulando o ambiente ou outros seres vivos. As pernas normalmente são ambulatórias, que podem apresentar tamanhos variados, e são indivíduos pentâmeros. Significa que tem 5 tarsômeros em cada perna. O abdômen é cilíndrico e com cerca de 10 urômeros e não tem apêndices abdominais. Nas asas ainda, os lepidópteros apresentam estruturas de acoplamento onde o primeiro e o segundo par de asas interagem, promovendo o voo. Entre as estruturas mais comuns estão o jugo, que seria a proteção da asa que fixa a asa posterior com a anterior, e o frênulo, que simula um esporão que se liga a uma estrutura da asa anterior chamada retináculo. As larvas são do tipo eruciforme, com o aparelho bucal mastigador, e apresentam 3 pares de pernas torácicas. E, a partir do terceiro par de pernas, podem apresentar pernas abdominais chamadas de pernas falsas. Essas pernas apresentam pequenos ganchos que auxiliam na locomoção. A reprodução desses indivíduos é sexuada, com desenvolvimento holometábulo. Isso quer dizer que esses insetos passam por todos os estágios da metamorfose, que são o ovo, larva ou lagarta, pupa e a fase adulta. O ciclo de vida desses insetos começa com a fecundação, quando os ovos são colocados. Em algumas espécies, os ovos podem ser colocados individualmente ou espalhados. Já em outras, podem ser colocados juntos e cobertos por uma secreção oriunda das glândulas abdominais da fêmea. Quanto ao desenvolvimento do embrião, a eclosão das larvas é controlada por uma retenção temporária de crescimento, chamada diapausa. Isso acontece para que a eclosão do embrião ocorra em um momento em que as condições externas estejam favoráveis. Após a eclosão, o estado larval é a principal fase de desenvolvimento do ciclo desse futuro inseto. É nessa fase que o animal ingere grande quantidade de alimento que será usado nas próximas fases do ciclo. A aparência das larvas ou lagartas pode variar muito de uma para outra, uma vez que sua coloração mostra também a sua capacidade de defesa diante de possíveis predadores.
Por isso, muitas delas apresentam coloração típica com o ambiente em que habitam, uma espécie de camuflagem. Mas essa coloração pode mudar conforme a larva cresce. A pupa é a penúltima fase do ciclo de vida do lepidóptero. É nessa etapa que a larva, ou lagarta, passa por uma transformação corporal, na qual seus tecidos são reconstituídos para formar o adulto. A duração da fase pupal pode variar muito entre o seu próprio grupo e até mesmo entre as gerações da mesma espécie. Sendo assim, pode durar desde 7 dias até meses, como acontece no caso da hibernação ou dormência da lagarta. O tipo de casulo encontrado nos lepidópteros é do tipo Obitecta, que pode ser nuas, fixas, geralmente em borboletas, ou livres, comum em mariposas. Além disso, podem ser inseradas em casulo, recoberta por seda, ou em estojo, que além da seda é formado por restos vegetais. As lagartas também podem apresentar o mimetismo, que serve de proteção durante a fase pupal. Depois da pupa vem o adulto, que apresenta a formação completa e já pode copular. Alguma importância dos lepidópteros. Muitas espécies de lepidópteros são consideradas prejudiciais, principalmente aquelas que possuem larvas fitófagas. Desse modo, essa espécie pode atacar podem acabar com plantações inteiras e interferir diretamente no seu cultivo. E uma das principais causas disso é a alta frequência reprodutiva desses insetos. Contudo, mesmo com a sua capacidade destrutiva, esses animais possuem um grande papel ecológico, que é a polinização. Desse modo, a maioria das espécies de lepidópteros contribui com a polinização de plantas dependentes de insetos. Algumas diferenças entre borboletas e mariposas. As mariposas possuem hábitos noturnos. Elas têm antenas não clavadas e, quando em repouso, as asas estendidas sobre o corpo. Elas ficam de lado. Elas geralmente apresentam cores mais escuras na maioria dos indivíduos e corpo mais gordo, com aspecto peludo. Já as borboletas são animais diurnos, que possuem antenas clavadas e as asas ficam levantadas e fechadas verticalmente ao corpo quando está em repouso, com cores brilhantes e variadas, e o corpo é fino e com poucas cerdas. Essa foi a apresentação. Muito obrigado pela atenção.